Almeida, que agradeço muito ter aceito o convite que lhe fizemos. Já conheço o João há muito tempo, não serei só eu que o conheço. Muitos o podem ler no Observador com grande regularidade. Também teve uma participação muito relevante no gabinete do Presidente Durão Barroso na Comissão Europeia, dirigiu o Instituto de Defesa Nacional, é professor universitário, conhece muito bem a realidade que hoje vamos falar, na sequência, aliás, de um almoço anterior que fizemos sobre as eleições francesas. Vamos ter a sua continuação no dia 11. As empresas são muito próximas na próxima quinta-feira, por isso fizemos fazer este almoço de debate com alguém que, como disse, conhece muito bem uma realidade e uma eleição que começou como uma eleição muito virada para o Brexit, em que neste momento se discute terrorismo, em que se discutem muitas questões internas britânicas que nos ultrapassam em relação ao nosso dia-a-dia, mas posso dizer que, por exemplo, o Partido Trabalhista propõe a nacionalização da energia e dos caminhos de ferro, que a senhora Theresa May também tem um ismo, digamos, que é um regressar no Partido Conservador da defesa do Estado, com algumas propostas que são mais políticas em relação às pensões, em relação à educação. Uma eleição que até se pôs em causa em relação à próxima quinta-feira e que todos assumiram que não iria ser suspensa. Portanto, temos tudo para um bom debate. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Mais uma vez, uma casa cheia aqui no IDL. E já sabem que estão sempre convidados para aparecer. Vamos então começar com a intervenção do João. Muito obrigado. Boa tarde a todos. E obrigado, Diogo, pelo convite. Estou com grande satisfação aqui no Instituto Mar da Costa e é sempre bom ver muitas caras conhecidas e amigas. Eu tenho alguma, não tenho muita, mas tenho alguma afinidade com o CDS, porque às vezes voto no CDS. Eu costumo dizer que sou uma pessoa AD, tanto voto no CDS como no PSD. O que tem um lado mau é que as pessoas do CDS acham que eu sou do PSD e as pessoas do PSD acham que eu sou do CDS. O lado bom é que ninguém acha que eu sou socialista. Mas hoje, e num país onde o socialismo voltou, pelo menos na campanha eleitoral, como disse o Diogo, o Partido Trabalhista quer nacionalizar os caminhos de ferro, a energia, utilities, e é uma campanha eleitoral, e é por aí que eu começo, que não está a correr como se esperava. Aliás, quase nenhuma campanha eleitoral corre como se espera. Mas mostra a importância da campanha eleitoral, porque quando a atual Primeira-Ministra britânica, Theresa May, convocou eleições, há cerca de 2 meses, estava absolutamente convencida que ia ganhar com facilidade. O partido, as sondagens eram muito favoráveis aos conservadores. O Partido Trabalhista tem realmente um dos piores líderes da história do Partido Trabalhista e menos populares, e isso era visível quando Theresa May convocou as eleições, mas uma campanha eleitoral, como se está a notar no Reino Unido, é imprevisível. E a campanha eleitoral correu mal a Theresa May. Não há dúvida nenhuma sobre isso, estamos a 3 dias das eleições, são quinta-feira, correu mal, perdeu grande parte do avanço que tinha, e correu mal por 2 ou 3 razões. Correu mal porque ela não é boa em campanha. As coisas acontecem, há políticos que são bons em campanha, há outros que não são. Como alguém diz, quanto mais os britânicos veem a Theresa May, menos gostam dela, que é terrível. É terrível. Mas essas coisas são o que são. Houve erros de comunicação. Uma pessoa... E ela tinha sempre um handicap desde o início. Ela fez campanha a favor de ficar na União Europeia. E agora quis fazer uma campanha a dizer eu sou a melhor pessoa para negociar o Brexit. Isto é logo um handicap, desde o início, que dá a entender às pessoas que estamos perante um político que rapidamente muda de opinião e tanto pode ser... Quer dizer, não há uma coisa secundária ser a favor ou contra ter um país na União Europeia, apesar de tudo, é uma coisa importante. E esta imagem de pouca coerência
acabou por fortalecer-se com a posição, reforçar-se com a posição que ela teve, por exemplo, nas questões políticas sociais. Hoje em dia é muito difícil, quase ninguém sabe, incluindo as pessoas mais próximas de Theresa May, se ela é a favor de aumentar impostos ou a favor de reduzir impostos, se ela é a favor de diminuir a despesa ou aumentar a despesa pública em alguns setores. Ninguém verdadeiramente sabe. Ninguém sabe que reformas é que ela quer fazer para a segurança social. Mas há uma coisa que toda a gente sabe, que a segurança social britânica, a prazo, é insustentável, tal como na maior parte dos países europeus. Portanto, precisa de reformas. Não houve um discurso bem preparado desde o início e, de uma maneira extraordinária, quando o Partido Conservador anunciou o seu manifesto eleitoral, logo a seguir teve que renunciar a algumas das coisas do manifesto eleitoral, o que é uma coisa extraordinária, e, sobretudo, causou um problema enorme, que acho que é uma coisa que os partidos políticos e políticos com experiência em eleições percebem. Uma das piores coisas que pode acontecer é o nosso manifesto eleitoral ou o nosso programa eleitoral tornar-se o centro da campanha. Os partidos devem sempre procurar que sejam os programas eleitorais dos outros o centro da campanha. Porque um programa eleitoral é sempre uma coisa muito complicada. É complicadíssimo um programa eleitoral. Ou se tenta fazer um programa irrelevante, ou então se faz um programa com propostas muito concretas, é objeto de ataque durante a campanha eleitoral. E foi isso que aconteceu a Theresa May. E uma eleição que toda a gente esperava que fosse uma eleição sobre o Brexit, a partir de metade do meio da campanha tornou-se uma eleição sobre a segurança social e sobre as dúvidas que um governo conservador causa em relação à segurança social. Agora irá, provavelmente, nos últimos dias, ser uma eleição, uma campanha sobre a segurança, depois dos ataques de Londres na noite de sábado. Dos últimos ataques terroristas, que aliás veio no seguimento de 2 nos últimos 2 meses, ou 3 meses. 3 nos últimos 2 meses e 2 nas últimas 2 semanas. A questão da segurança vai favorecer Theresa May. Sobretudo porque Corbyn é muito fraco na questão de segurança e terrorismo. Quer dizer, uma pessoa dizer que o grande problema do terrorismo foi a guerra do Iraque há não sei quantos anos, isto para os cidadãos britânicos não faz sentido nenhum. Os cidadãos britânicos estão-se nas tintas se é a guerra do Iraque, se é a intervenção na Líbia que causa o terrorismo. O que eles querem é simplesmente saber qual é o melhor governo, qual é o melhor primeiro-ministro para garantir a sua segurança. E para ver se consegue diminuir a frequência de ataques terroristas ou mesmo acabar com eles. Esta é a questão que interessa para os cidadãos britânicos. As causas não lhes interessa nada. Quem é o governo que está em melhores condições para garantir a nossa segurança? E é óbvio que é o Partido Conservador, é Theresa May, não é Corbyn, nem o Partido Trabalhista. Mas a verdade é que vamos para as eleições com uma grande incerteza, ao contrário do que se esperava há 3, 4 semanas. Uma grande incerteza que acresce o facto das sondagens no Reino Unido não terem uma grande reputação, porque têm-se enganado enganaram-se nas últimas eleições, enganaram-se no referendo, para não ter uma grande reputação. Ninguém sabe verdadeiramente o que é que irá acontecer na quinta-feira à noite. Eu acho que há 4 cenários possíveis. O menos provável é um Parlamento dividido. Os britânicos chamam Hanged Parliament, que basicamente significa ninguém tem maioria. E se não houver uma maioria, temos um problema. Porque é muito difícil no atual contexto haver os partidos formarem uma coligação, como aconteceu na primeira eleição de David Cameron, em que ele fez uma coligação com os liberais. Havia um Parlamento dividido, sem nenhuma maioria, ele fez uma coligação com os liberais para ter maioria. Hoje é muito difícil. Primeiro, não é nada claro que 2 partidos, sem serem os conservadores e os trabalhistas, tenham uma maioria absoluta. Não é claro. E possivelmente não acontecerá. Mas mesmo que tenham hoje, é muito difícil ver se os conservadores fazerem uma maioria com os liberais. O que acontecerá se houver um Parlamento dividido, os conservadores tentam fazer governo, ou passar o programa de governo no Parlamento, possivelmente não conseguem, depois tentarão os trabalhistas. Eu acho difícil, poderia haver uma maioria possível de trabalhistas, liberais, independentistas escoceses, nacionalistas escoceses, mas é muito difícil fazerem um acordo, sobretudo porque hoje em dia os trabalhistas e os nacionalistas escoceses têm posições muito diferentes em relação à União Europeia. Os nacionalistas escoceses querem ficar no mercado comum. Corbyn e a liderança dos trabalhistas não querem ficar no mercado comum, apesar do que eles dizem, não querem ficar no mercado comum. Portanto, será difícil haver coligações. Nesse cenário, teríamos mais eleições no espaço de 6, 7 meses. Teria que haver uma mudança de liderança no Partido Conservador e a nova liderança teria que estar preparada para ir a essas eleições antecipadas. E
seria Theresa May, como Primeira-Ministra, não havendo alternativa, continuaria num governo interino, a convocar essas eleições. É preciso um voto maioritário no Parlamento Britânico e sem os conservadores não pode haver eleições antecipadas e, como é óbvio, eles teriam que preparar a nova liderança para eleições. Eu, de qualquer modo, acho que este é o cenário menos provável. Os cenários mais prováveis são uma maioria dos conservadores, e aqui há dois números mágicos, dois números muito importantes. Um é 17, que é o número da atual maioria. Os conservadores têm uma maioria de 17. Se Theresa May não consegue uma maioria depois de 17, com uma maioria maior de 17 deputados, é um fracasso. Perde a autoridade dentro do partido, pode mesmo não acabar a legislatura toda como líder do partido, perde a autoridade e as negociações para o Brexit tornar-se-ão muito complicadas. Muito mais complicadas do que se não tivesse havido eleições antecipadas. Se isto acontecer, serão as eleições mais inúteis da história moderna britânica. Ou eleições para ficar tudo na mesma. E as negociações com o Brexit serão complicadas no plano externo. Podemos depois tratar dessa questão nas perguntas e respostas, se quiserem, por causa da intransigência da União Europeia, que irá ter uma posição bastante dura, e Theresa May sai enfraquecida deste processo eleitoral, mas são também complicadas por causa das dinâmicas dentro do Partido Conservador. E este é o segundo número mágico. No Partido Conservador há cerca de 60 deputados que são o que se chama hardcore Brexiters. Querem sair da União Europeia o mais rapidamente possível e sem nenhum acordo. E a principal razão por que Theresa May convocou eleições antecipadas, a principal foi porque estava convencida que ia aumentar a sua maioria. Mas há outra razão muito importante, ela ainda quer ter uma maioria superior a 60 para não estar refém deste grupo de deputados radicais anti-europeus dentro do Partido Conservador. Se não conseguir uma maioria a mais de 60, mesmo que consiga mais de 17, aumenta a maioria, mas continuará refém da minoria dos deputados conservadores que querem uma saída imediata da União Europeia sem qualquer acordo. Portanto, a verdadeira vitória para Theresa May é conseguir uma maioria superior a 60 deputados, para não ficar refém da minoria radical do Partido Conservador. É difícil, ainda pode conseguir, mas hoje é mais difícil do que era há 2 ou há 3 semanas. Há 3 semanas, quase toda a gente achava que ela ia conseguir essa maioria. Portanto, esta é a grande questão para quinta-feira. Qual o tamanho da maioria do Partido Conservador? Deixando de lado a pequena hipótese de ainda haver um Parlamento dividido, só um Parlamento dividido é uma catástrofe política para Theresa May. Eu acho que é o fim da carreira política dela. É semelhante ao que aconteceu a Cameron quando perdeu o referendo. Mas a grande questão é saber qual o tamanho da maioria de Theresa May e quais as implicações que isso terão para o Brexit, para as negociações Brexit. Mas além dos cenários eleitorais, há outras conclusões que se podem tirar desde já em relação ao futuro do sistema político britânico. A primeira, já vos disse, em relação ao Partido Conservador, depende muito da maioria de Theresa May. Como vos disse, se ela não conseguir, se houver um Parlamento dividido, é o fim da carreira política de Theresa May. E eu acho que o próximo líder, nesse caso, o próximo líder dos conservadores, pode muito bem ser Boris Johnson. Porque o partido vai querer arranjar alguém que saiba ganhar eleições, que seja bom em campanha. Porque a grande conclusão será que tínhamos um líder que tem qualidades, mas que é mau em campanha. E Boris Johnson tem muitos defeitos, mas é bom em campanha. E às vezes os partidos gostam de políticos que sabem ganhar eleições. E Boris Johnson é bom em campanha. Eu acompanhei a campanha do referendo e Boris Johnson foi uma máquina em campanha. O último debate no estádio do Wembley, Boris Johnson foi formidável. É um tipo bom em campanha. É como, houve uma vez um político português que disse sobre outro político que tinha mel. Parece que, entretanto, o mel desapareceu, mas houve uma altura que havia mel. Que esse político tinha mel, e, portanto, perdeu o mel. Mas há políticos que são assim. E Boris Johnson é bom em campanha. Theresa May não é boa em campanha. O futuro do Partido Trabalhista. Corbyn, para desgraça dos apoiantes da Terceira Via e dos antigos apoiantes de Blair e de Gordon Brown, Corbyn vai ter um resultado melhor do que eles queriam. E isto significa que não vai haver, em princípio, não haverá mudanças na liderança do Partido Trabalhista, ou mesmo que haja, a prazo,
Corbyn será substituído por outra pessoa próxima e da mesma linha que está agora no poder no Partido Trabalhista. O que significa que continuaremos muito provavelmente, porque Corbyn terá um resultado razoável, a ter um Partido Trabalhista muito radical e que não é verdadeiramente uma alternativa de governo para o Reino Unido, e o que pode favorecer a prazo os conservadores. Os liberais, os Lib Dems, os liberais-democratas, é um dos grandes mistérios desta campanha. Porque é que os liberais não conseguem beneficiar da radicalização clara do Partido Trabalhista, mas também de alguma radicalização do Partido Conservador? Às vezes, quando se assiste à campanha, parece que Corbyn quer levar o Reino Unido para os anos 50 e Theresa May quer levar o Reino Unido para a década de 70, antes de Margaret Thatcher. Por exemplo, as propostas de Theresa May sobre a política industrial britânica é verdadeiramente um exemplo de capitalismo de Estado. É uma espécie de capitalismo do Brasil na Europa. O Estado vai escolher indústrias para serem campeãs nacionais, que é uma coisa verdadeiramente extraordinária. Um país como o Reino Unido ainda fala disso no século XXI. Mas Theresa May acredita nisso. Toda a gente se lembra do que ela disse dos imigrantes, dos expatriados europeus que trabalham na City, que vivem em Londres, de Citizens of Nowhere. Que nunca ninguém julgaria ouvir isto de um líder do Partido Conservador. Portanto, há aqui uma certa radicalização dos dois principais partidos, mas os liberais-democratas, um partido de centro, não estão a beneficiar dessa radicalização. Por um lado, porque o líder também é fraco. Por outro lado, porque eles próprios também estão num processo de alguma radicalização e às vezes durante a campanha parece que estão a concorrer com os trabalhistas para ver quem é que está mais à esquerda. Mas há outra razão surpreendente. Os liberais são o único partido claramente a favor da integração europeia, portanto contra o Brexit. E o facto de eles não reforçarem e provavelmente não vão reforçar o resultado eleitoral, mostra que verdadeiramente deixa a questão de saber se haverá um segundo referendo ou se o Reino Unido poderá, apesar do primeiro referendo continuar na União Europeia, vai morrer com estas eleições. O Reino Unido vai sair da União Europeia, não vale a pena ter qualquer ilusão sobre isso. Vai sair, o máximo que se pode conseguir é, como alguém disse, até hoje o Reino Unido tinha um pé dentro e outro fora. Esperemos que a partir de agora tenha um pé fora e outro dentro. Mas é o máximo que pode, no fundo pode não mudar muito, sobretudo se o Reino Unido conseguir continuar no mercado único. A mim parece-me cada vez mais difícil. Mas os liberais-democratas não vão certamente beneficiar da radicalização dos conservadores e dos trabalhistas. O UKIP vai desaparecer, basicamente como partido político, já cumpriu a sua função, que foi tirar o Reino Unido da União Europeia. Acho que não vão eleger nenhum deputado, também só tem um. E quando o Reino Unido sair da União Europeia, perdem os deputados europeus, por definição. Deixa de haver deputados britânicos no Parlamento Europeu, portanto o UKIP desaparece. É um partido sem deputados, em princípio desaparece. Não faz sentido nenhum haver em democracia representativa, um partido não tenha deputados, não existe politicamente. Os nacionalistas escoceses, é difícil perceber o que é que vai acontecer nas Escócia. Vão continuar com a maioria, resta saber se vão diminuir em relação ao último resultado eleitoral. Tiveram um resultado fantástico. Vamos ver agora se diminuem, se têm um resultado pior ou não. E isso pode ser importante se piorarem em relação ao referendo que eles querem fazer na Escócia. Querem fazer um segundo referendo em relação à independência da Escócia. O que há a acontecer será dramático, porque com a saída do Reino Unido da União Europeia pode haver mesmo o início da fragmentação do Reino Unido. E Diogo, se eu tiver tempo, agora digo só uma questão em relação ao Brexit, só 3 questões. E a Escócia tem a ver, no fundo o que pode acontecer paralelamente é uma fragmentação da União Europeia, obviamente, vai haver uma fragmentação porque o Reino Unido vai sair. E aqui este ponto é muito importante. Bruxelas, as instituições europeias e a Alemanha e a França estão a tratar a saída do Reino Unido como a saída de um país. Éramos 28, vamos ficar 27. Não há uma grande diferença. Mas este país é o Reino Unido. Não é, certamente não há aqui ninguém, não é Malta, nem Chipre, nem o Luxemburgo, que tem o Presidente da Comissão Europeia. Portanto, não há um país menor, nem a mesma Dinamarca, nem a Irlanda, é o Reino Unido. E a União Europeia sem o Reino Unido é uma coisa completamente diferente. Ninguém saberá o que será, e quem disser que sabe está a mentir, ou então é tonto.
Ninguém sabe o que é que vai ser a União Europeia sem o Reino Unido. Mas a saída do Reino Unido vai alterar radicalmente a União Europeia. Mas, simultaneamente, podemos assistir à fragmentação do próprio Reino Unido. Uma das consequências da saída do Reino Unido pode ser a Escócia sair do Reino Unido. Haver um referendo para a independência da Escócia. Eu acho que, olhando hoje para os estudos de opinião, continua a ser muito difícil os independentistas ganharem um referendo na Escócia. Mas, de qualquer modo, nós não sabemos, a economia britânica pode estar muito pior daqui a 2, 3 anos. Portanto, ninguém sabe dizer hoje, se houver um segundo referendo na Escócia, qual será o resultado. Mas há outra questão muito complicada, que é a Irlanda. E a Irlanda, na minha opinião, vai ser a questão mais complicada das negociações da saída do Reino Unido. Como sabem, há 3 grandes questões. As negociações estão divididas, no fundo, em 2 grandes fases. A primeira fase, que é a fase da separação, o que se chama o divórcio, entre o Reino Unido e a União Europeia. E no divórcio há 3 grandes questões para se discutir. A questão das compensações financeiras que o Reino Unido terá que pagar, em relação a compromissos assumidos para o futuro. A questão dos direitos dos cidadãos europeus no Reino Unido e dos cidadãos britânicos na Europa, que vivem na Europa. E, em terceiro lugar, a questão das fronteiras da Irlanda. E esta é a questão mais complicada de todas, a Irlanda, a questão das fronteiras. Porque ninguém imagina a Irlanda do Norte e a República da Irlanda voltarem a ter fronteiras como tinham até à entrada dos 2 países na Comunidade Europeia, na altura, em 73. Ninguém consegue imaginar isso. É impossível, quer dizer, a Irlanda vive como se fosse só um país. Portanto, essa fronteira não pode existir. Mas a verdade é que a União Europeia o Reino Unido vai sair da União Europeia. E aquela é a única fronteira terrestre do Reino Unido com a Irlanda, com um país membro da União Europeia, com a União Europeia. É a fronteira irlandesa. Portanto, a fronteira irlandesa, que desapareceu, vai se tornar na fronteira terrestre entre o Reino Unido e a União Europeia. Esta vai ser a questão, sem dúvida, mais difícil para negociar. E não é fácil não voltar a restabelecer a fronteira por causa... Isto já tem a ver depois com o tipo de acordo comercial e de relação económica que haverá entre a União Europeia e o Reino Unido. Se o Reino Unido ficar no mercado único, não é uma questão muito complicada. Mas se não ficar no mercado único, será uma questão complicada. Porque, no fundo, não haver uma fronteira será uma violação a um acordo comercial entre o Reino Unido e a União Europeia que exclui a participação do Reino Unido no mercado único. A segunda fase das negociações vai ser não o divórcio, mas que tipo de relação é que o Reino Unido terá com a União Europeia. Se as coisas correrem como o governo britânico espera nas eleições, teremos Theresa May com uma maioria que pode ser maior ou menor que a atual, mas com uma maioria a liderar as negociações, e será o governo de Theresa May que vai concluir as negociações com a União Europeia. Theresa May quer negociar simultaneamente os termos do divórcio e os termos da nova relação. A União Europeia não aceita. E muito sinceramente, eu acho que a União Europeia não vai recuar. A União Europeia não vai mudar. E isso é sintomático se olharem para o mandato aprovado pela União Europeia. O mandato exclui qualquer tipo de relação para futuras relações comerciais entre a União Europeia e o Reino Unido. Aliás, sabe-se que a DG Trade, a Direção-Geral do Comércio na Comissão Europeia, está completamente afastada de trabalhos preparatórios para as negociações. Porque para os europeus é muito claro que querem 2 momentos distintos. Primeiro discute-se o divórcio e depois do divórcio estar discutido, vai-se discutir a nova relação entre o Reino Unido e a União Europeia. Mas aqui há um problema. É que se isso acontecer, o Reino Unido sai da União Europeia em março de 2019, 2 anos depois de ter acionado a Carta do artigo 50, sem ter um acordo para uma nova relação com a União Europeia. E obviamente que aqui há um problema em relação às relações económicas entre a União Europeia e o Reino Unido. A solução poderá ser um tratado, um acordo de transição, em que continua a vigorar. No fundo, o Reino Unido continuará a fazer parte do mercado único até haver um acordo económico, um acordo comercial entre o Reino Unido e a União Europeia. Mas até aqui isto levanta 2 problemas. Primeiro, significaria que o Reino Unido teria que continuar a contribuir para o orçamento comunitário mesmo estando fora da União Europeia. Eu desejo boa sorte ao Primeiro-Ministro britânico para convencer os britânicos. Vão ter que continuar a contribuir para o orçamento comunitário mesmo com o Reino Unido fora da União Europeia. Mas há ainda uma segunda questão, talvez
tão ou mais complicada do que esta. É que é impossível estar na União Europeia sem estar sujeito às decisões e à autoridade do Tribunal de Justiça da União Europeia. E mais uma vez eu desejo boa sorte ao Primeiro-Ministro britânico, que tiver que explicar aos britânicos que mesmo saindo da União Europeia continuam a estar sob a autoridade do Tribunal de Justiça da União Europeia. E não é só sob a autoridade do Tribunal de Justiça da União Europeia, é sob a autoridade da Direção-Geral de Concorrência. Porque é impossível estar-se num mercado único e não estar sujeito às regras de concorrência definidas na Comissão Europeia e decididas pela Direção-Geral de Concorrência. Portanto, e só para terminar, eu neste momento estou pessimista em relação às negociações entre o Reino Unido e a União Europeia. Acho que estamos no cenário de 50-50 de não haver nenhum acordo em relação à futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia. Poderá não haver um acordo de transição. Mas ainda, neste momento, toda a gente está focada nas consequências negativas para o Reino Unido por sair da União Europeia. E eu acho que vai haver consequências negativas, sobretudo económicas, e vão-se começar a sentir a curto, médio prazo. Vai haver um impacto negativo na economia britânica. Mas eu acho que a médio e longo prazo há consequências muito negativas para a própria União Europeia. Como já se percebeu, a alternativa à saída do Reino Unido poderá ser o reforço do domínio da França e da Alemanha na União Europeia, ou melhor, da Alemanha e da França na União Europeia. Há muitos países que se vão sentir muito desconfortáveis com isto. E há aqui algumas pessoas que trabalharam no Parlamento Europeu, conhecem bem o Parlamento Europeu e sabem do que é que eu falo quando eu falo do poder da Alemanha, do poder da França, do poder dos partidos políticos alemães e do modo como defendem os seus interesses em detrimento de muitos outros países. Quando toca a poder, os alemães e os franceses não brincam na União Europeia. E há muitos países, posso-vos garantir, que vão sentir-se muito desconfortáveis com o reforço do poder da Alemanha e da França. Por outras palavras, a saída do Reino Unido vai pôr em causa os equilíbrios políticos que sempre foram muito frágeis no interior da União Europeia e isso terá consequências, acho eu, sérias no futuro. Ninguém pode excluir que a saída do Reino Unido não seja a prazo o início da fragmentação da União Europeia, ou então a aceitação de muitos países europeus que terão que viver numa União Europeia dominada pela Alemanha, ou ainda mais dominada pela Alemanha e pela França. Eu, neste momento, para ser sincero, não tenho nada contra o governo alemão, até tenho uma grande simpatia pela chanceler alemã, mas como uma vez disse Mitterrand a Delors, quando Delors lhe disse que a França devia apoiar o reforço dos poderes da Comissão Europeia, Mitterrand disse-lhe: eu não me importava se soubesse que estaria sempre um francês à frente da Comissão Europeia, mas não sei quem vem a seguir. E eu aplico mesmo à Alemanha. Se estivesse sempre lá a Merkel, não me importava que a Alemanha tivesse poder, mas eu não sei quem vem a seguir na Alemanha, nem ninguém sabe. E, portanto, isto também se aplica à política externa portuguesa. Ainda não vi grandes discussões em Portugal, o governo português, obviamente, nem sequer está muito preocupado com isso, mas a verdade é que esta mudança dos equilíbrios na União Europeia vai pôr em causa princípios centrais da política externa portuguesa, pelo menos nos últimos 50 anos, ou certamente desde que aderiram à Comunidade Económica Europeia. Obrigado, João. Vamos então agora começar com o período